Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos de volta nesse estudo de O Livro dos Médiuns, no capítulo 26, onde Kardec colocou as perguntas que nós podemos fazer aos espíritos. Então a gente não pode fazer qualquer pergunta aos espíritos? Nós temos que ter um certo cuidado quando vamos interrogar os espíritos, porque nós temos que pensar, como nós já falamos aqui, na natureza das perguntas que nós vamos fazer. E daí a gente deve ter muita clareza e precisão nas perguntas. Por quê? Porque assim eu evito a complexidade, eu evito que os espíritos se confundam, que eles não entendam, porque muitas pessoas pensam que os espíritos eles vão ter um pensamento idêntico ao nosso aqui que estamos encarnados. É claro, eles já estiveram encarnados, já pensaram como nós, mas muitos deles já estão em outro patamar. Então eles não estão mais, às vezes, preocupados com coisas do nosso dia a dia, como nós, e conforme nós vamos fazer alguma pergunta, para eles vai ser uma coisa que não tem referência nenhuma. Então nós temos que ter um cuidado, preparar antes essas perguntas, na ordem, na disposição, não fazer uma pergunta aqui, depois passo para outra, volto lá com referência àquela que eu já tinha feito, porque isso vai confundir um pouco, né, nas respostas. E Kardec fala que muitas vezes, quando a gente está preparando, os espíritos, eles assistem a essa preparação. Então, quando a gente vai perguntar, na realidade, eles já têm a resposta, né? E porque, dependendo da maneira como a gente for fazer a pergunta, pode vir uma resposta certa ou uma resposta errada. Às vezes eles não podem responder, não podem porque eles não têm conhecimento, porque eles não têm ordem superior para isso, ou eles não querem. Eles têm livre-arbítrio como nós. Então, se nós podemos perguntar, eles também podem ter o livre-arbítrio e falar, não vou responder. Isso aí não me diz respeito, ou eu não quero lembrar desse assunto. Eles podem não responder a essas perguntas. E nós devemos sempre evitar aquelas perguntas para confundi-los, né? E os espíritos, eles se interessam pelo nosso esclarecimento espiritual. E eles não podem permitir que a gente os transforme em instrumentos de curiosidade ou passatempo, que nós estamos passando nosso tempo perguntando futilidades para eles, eles não permitem isso. Mas agora, uma reflexão nossa. Hoje, atualmente, nós vemos que a necessidade da gente indagar os espíritos é muito menor do que no tempo de Kardec. No tempo de Kardec, ele estava fazendo uma pesquisa, ele estava trabalhando na codificação, ele estava trabalhando para trazer os ensinamentos dos espíritos. Então ele tinha que ter muito cuidado, ele tinha que indagar, ele tinha que preparar as perguntas. Hoje em dia nós temos obras mediúnicas que são fontes dignas de conceitos bons, a gente sabe que essas são confiáveis, né? Como as obras complementares, as obras básicas complementares da codificação. André Luiz, Emmanuel, nos esclarece muitas coisas e nos suprem de muito material que é principalmente indispensável ao nosso crescimento moral. Essas obras complementares falam muita coisa que diz respeito ao nosso crescimento moral. Então nós podemos dizer que os espíritos superiores, quando eles têm essas obras, quando eles enviam essas obras complementares da codificação espírita para nós, eles estão montando
um banco de dados, e esse banco de dados para os homens de hoje e do futuro. E é um banco de dados muito precioso, porque ele é digno de confiança. Eles trazem o conhecimento que Kardec não teve tempo na codificação de colocar tudo. Por isso que ele também, através das revistas espíritas, ele coloca muita coisa como exemplos, como cartas que ele recebia de todos os lugares, que não coube nas obras básicas. E eu vejo muitos espíritas, infelizmente, que são assim, fissurados nesta coisa de pureza doutrinária. É uma coisa que dá até arrepio na gente. Porque tem espíritas que falam assim, não está na codificação, então eu não aceito. Primeiro, será que eles conhecem a fundo a codificação para saber se aquilo está ou não na codificação? Por exemplo, muitas obras de André Luiz complementam os ensinamentos que estão na codificação. Agora, eu não vou aceitar esse complemento, eles estão esclarecendo o que Kardec só deu uma notícia, e agora vem o esclarecimento. Por exemplo, como é o mundo espiritual, como os espíritos vivem. Kardec deu o básico em O Livro dos Espíritos, continuou no Livro dos Médiuns e nas outras obras. Mas André Luiz exemplifica de uma maneira fabulosa, contando o dia a dia dos espíritos que estão nos planos, diversos planos espirituais, que nós sabemos que não é um só. De acordo com a nossa evolução, nós iremos para algum plano diferente. Então, vejam bem, nós não podemos ficar alheios a essas obras. Então eu vou aceitar tudo que vier? Não, também. Não é que eu vou aceitar tudo que vier. Eu vou... O que Kardec aconselha para nós? Leia, reflita, pense, tire a sua conclusão. Agora, tem uma coisa, muitas obras que trazem novidades, entre aspas, do plano espiritual, e que atualmente nós falamos assim, isso não é possível. Porque não está dentro do nosso conhecimento e do nosso entendimento. Por causa disso, nós não devemos falar assim, está errado. Não, vamos guardar isso. É claro que eu não vou sair alardeando toda a novidade que vem do mundo espiritual. Mas eu posso guardar porque num futuro, quando eu estiver mais esclarecida, quando eu estiver com mais conhecimentos, quando a minha intuição mostrar melhor as coisas do lado de lá, eu posso falar, é possível que seja desse jeito. Assim foram todas as invenções que aconteceram no nosso planeta, assim as religiões também, se nós compararmos da antiguidade para cá, quanta coisa não foi trazida, mesmo dentro do nosso ramo, que é o judaico-cristão, que a doutrina espírita estuda a Bíblia, estuda os evangelhos, quanta coisa não veio sendo esclarecido dentro das religiões, dessas religiões. Quanta coisa o Espiritismo trouxe, mas firmando naquele ensinamento que já estava lá, dado por Jesus. Jesus se firmou no que Moisés trouxe, Moisés se firmou no que Abraão trouxe. Olha só como que é essa troca. Então nós não podemos ficar só refutando e nem aceitando aleatoriamente tudo o que acontece. Kardec fala que quando os espíritos ainda conservam certas imperfeições, mesmo nos querendo ajudar, eles irritam-se com a nossa insistência em problemas corriqueiros, da mesma forma que um professor interessado no progresso do aluno se irrita com as suas divagações inúteis. Olha então o que Kardec fala.
quando ainda eles conservam certas imperfeições. Mas eles querem nos ajudar. Eles ainda têm algumas imperfeições, porque eles não são espíritos puros, mas eles têm a vontade de nos ajudar. Então, o que eles vão fazer? Se nós começarmos a insistir com problemas nossos, corriqueiros, que nós podemos dar conta, eles vão se irritar. E Kardec fala, é igual um professor que tem interesse que o aluno progrida e vê que o aluno está marcando passo, porque ele está divagando inutilmente. O professor está lá tentando passar um conceito e ele sai com uma pergunta completamente alheia àquilo que o professor está falando. O professor se irrita, os espíritos da mesma maneira. Numa observação aqui, nós temos o seguinte: algumas pessoas pensam que é preferível não fazer perguntas, ficando à espera dos ensinamentos dos espíritos, sem os provocar. Isso é um erro, pois os ensinamentos poderiam demorar muito tempo para chegar até nós. As perguntas nos ajudam a desmascarar os espíritos mistificadores. Por que Kardec fala que muitas pessoas pensam que é preferível não fazer perguntas e ficar esperando que os espíritos se pronunciem espontaneamente? Ele não tinha esse tempo que nós temos. Nós podemos esperar que os espíritos se pronunciem espontaneamente. Por quê? Como nós já vimos lá, a nossa necessidade hoje de fazer perguntas é muito menor do que no tempo de Kardec, por causa da pressa que ele tinha em trazer os ensinamentos dos espíritos para nós. Então, por isso que ele fala, naquela época ele não podia ficar esperando. Hoje nós podemos ficar esperando que os espíritos se pronunciem espontaneamente. E pela nossa experiência, sempre que há necessidade, eles se pronunciam sim, espontaneamente, nos trazendo orientações, né? Fazendo, mesmo quando a gente faz as perguntas mentalmente, não deixa de ser uma invocação, mas eles vêm e respondem às vezes as perguntas que nós estamos fazendo. E Kardec fala que ajudava naquela época para ele, as perguntas, desmascarar os espíritos que queriam mistificar. Quando se fazia pergunta, o espírito titubeava, ou não respondia, ou ficava enrolando, ele já sabia que aquilo lá não era correto. Então ajudava, acelerava o processo. Por isso que ele diz que precisava indagar, precisava evocar, precisava fazer essas perguntas. Algumas perguntas são agradáveis aos espíritos e algumas são desagradáveis, que eles não gostam de maneira alguma. Então Kardec colocou quais as perguntas que são agradáveis aos espíritos e quais as perguntas que eles não gostam de responder ou não querem. Espíritos sérios respondem com prazer a perguntas sérias. Isso nós estamos falando desde o começo do nosso estudo. Se nós queremos a companhia de espíritos sérios, temos que fazer o nosso trabalho com seriedade. Não podemos ficar brincando de espíritos, brincando de mediunidade, porque os espíritos sérios, eles não gostam, eles se afastam, e daí eles dão lugar a outros espíritos que gostam de brincar. Então, os espíritos sérios, eles não dão ouvidos às perguntas fúteis. Perguntas fúteis, de origem pessoal, perguntas que nós mesmos podemos aqui responder entre nós, e nós vamos perturbar os espíritos sérios para responder essas perguntas para nós. Não tem jeito, né? Porém, não basta que a pergunta seja séria. Isso é muito grave, olha só.
Preciso analisar o caráter de quem a faz, e isso é que afasta os espíritos levianos. Então nós temos que ver quem que vai fazer essas perguntas. Porque se for uma pergunta que tem um caráter leviano, ela só vai atrair espíritos levianos para responder a pergunta. Não vai atrair espíritos sérios. Nós vamos hoje ficando por aqui, terminando o nosso programa e deixando para a próxima oportunidade a continuidade dessas perguntas agradáveis ou desagradáveis que se pode fazer aos espíritos. Claudete Moura, para o divulgar.net.